Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Prefácio à edição de 1973, escrito pelo filho do reverendo F. F. Bosworth. Quando publicamos a primeira edição deste livro, de forma muito modesta, não imaginávamos o grande interesse que ele despertaria. Quando a poeira do ceticismo, levantada pelos métodos mercenários dos praticantes da cura divina, finalmente baixou, havia no coração de muitos cristãos sinceros uma profunda fome de uma apresentação sadia da irrefutável verdade bíblica. Muitos homens de Deus têm consciência de que a reforma nunca está completa. O Senhor parece estar trabalhando sistematicamente em prol do retorno à fé e à simplicidade do Novo Testamento, para assim calar definitivamente os pretextos humanos para ignorar sua mensagem. A essência do cristianismo tem sofrido grande prejuízo devido ao esforço de muitos teólogos em justificar sua fraqueza espiritual, relegando tudo o que é sobrenatural a um período imaginário de transição que dispensa a verdade e não pode ser comprovado biblicamente. Fundamentam-se na interpretação pessoal de passagens isoladas, perpetradas por um tradicionalismo cego, semelhante ao enfrentado por Cristo quando esteve neste mundo. Apesar disso, aqueles que têm um coração contrito e sincero para com Deus desejam impedir que o livro de Atos seja relegado exclusivamente à categoria de registro histórico, resgatando seu devido lugar, a saber, o de padrão a ser seguido pela Igreja, para que Deus continue confirmando sua palavra. A simplicidade das verdades sobre a atitude de Deus em relação à doença e ao sofrimento humano foi revelado a meu pai como resultado do estudo intenso das Escrituras. Foi como se uma luz brilhasse em meio às trevas tradicionais. O Senhor confirmou sua palavra por meio do ministério de meu pai, curando pessoas que estavam desenganadas pela medicina, produzindo uma profunda santidade na vida delas. Tenho certeza de que meu pai não percebeu que a verdade que recebera estava 50 anos à frente do seu tempo, e somente depois de ter sido provada em sua vida e ministério, pôde ser usada como uma grande contribuição num processo de reforma, pela qual Deus devolveria à sua igreja o poder sobrenatural. A medicina tem feito grandes avanços no que se refere ao alívio do sofrimento humano. Entretanto, o passo acelerado da sociedade moderna tem trazido consequências ao corpo humano, dentre as quais estão enfermidades que transcendem aos avanços médicos. A necessidade de mais médicos, hospitais, medicamentos e tratamentos aumenta a pressão, e muitos dos novos medicamentos e tratamentos também causam novos problemas. A explosão demográfica gera pobreza, desnutrição e epidemias que só servem para intensificar o fato de que o homem precisa de um Deus que cura. Por ser um pai amoroso, como o Senhor deve desejar que o homem volte seguro para a simplicidade da fé, para a comunhão singela com Ele, tomando sua palavra como um fato, confiando nela totalmente. É dentro desse contexto que a mensagem deste livro brilha como um farol a iluminar um mundo sem fé. Basicamente, a igreja tem apenas uma mensagem. Em todas as coisas podemos confiar que o nosso Pai Celeste cumprirá sua palavra. Além da mensagem de cura divina, este livro apresenta claramente os princípios da fé, de modo que todo cristão possa descobrir e apossar-se, por meio do sacrifício de Cristo, de tudo o que Adão perdeu. É ao homem necessitado e faminto que apresentamos esta edição de Cristo, Aquele que Cura. Prefácio deste livro, também escrito pelo filho do reverendo
F. F. Bosworth. Estes sermões foram publicados pela primeira vez em resposta a insistentes pedidos feitos por pastores e outras pessoas de diversas cidades dos Estados Unidos e do Canadá, onde Bosworth realizou campanhas de avivamento, tendo sido preparados em meio a essas campanhas. Devido aos capítulos serem originários de vários sermões, certas verdades fundamentais são muitas vezes repetidas, a fim de proporcionar uma base sólida para ensinamentos profundos. O objetivo implícito em tal repetição é fazer com que o leitor chegue ao amadurecimento, sendo capaz, por isso, de superar determinados ensinos errôneos disseminados no meio cristão. Meu pai não tinha pretensão de limitar-se a um estilo literário, uma vez que sua formação acadêmica era restrita. Entretanto, por meio da capacidade dada por Deus, ele apresenta seus argumentos de forma simples e lógica. Por essa razão, este livro se tornou um clássico sobre cura divina, sendo utilizado como texto básico em classes de estudo bíblicos e seminários. Durante a maior parte de seu ministério, F. F. Bosworth permaneceu na América. Aos 75 anos de idade, mudou-se para a África, determinado a passar o resto de sua vida compartilhando essas verdades maravilhosas em terras estrangeiras, que tanto carecem do poder do Evangelho. O mundo ficaria perplexo se pudesse ouvir os testemunhos tremendos que chegavam de todas as partes. Meu pai recebeu mais de 225.000 cartas de amigos e pessoas que ouviam pela rádio, muitas das quais ele nunca tinha visto. As verdades discutidas neste livro, com a oração da fé, têm colocado a cura ao alcance de milhares de pessoas que sofrem e não se poderiam recuperar sem uma ação direta do Espírito Santo. A Deus seja toda a glória. Enquanto nos alegramos com esses milagres, lembramo-nos de que são apenas manifestações externas de um milagre infinitamente maior e mais precioso que ocorre no íntimo do homem. A transformação interior é muito mais preciosa do que qualquer efeito exterior. Os resultados concretos da oração são como os números em um extrato bancário. O dinheiro no cofre do banco vale muito mais do que as cifras no papel. Prefácio do autor do livro. Quando escrevemos as mensagens para a primeira edição deste livro, em 1924, sequer poderíamos imaginar que as verdades aqui apresentadas abençoariam um número tão grande de pessoas em tantas partes do mundo. Os resultados obtidos com o passar dos anos têm confirmado a veracidade da inspirada declaração de que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, parte A. Durante os 44 anos seguintes, foram impressas mais 6 edições ampliadas, lidas por milhares de pastores e leigos, dos quais muitos nos escreveram testemunhando terem sido profundamente inspirados e abençoados após lerem e relerem estas mensagens. Neste livro, procuramos empregar um vocabulário simples, de fácil compreensão. Continuamente recebemos testemunhos daqueles que foram convertidos e curados milagrosamente por meio da fé que desenvolveram enquanto liam as verdades bíblicas, as quais procuramos explicar. Milhares de vezes provamos e continuamos a provar que o simples fato de apresentarmos a palavra de Deus à mente e ao coração dos aflitos e dos enfermos é capaz de conferir-lhes a certeza da cura do corpo e da restauração da alma. Portanto, empolga-nos o privilégio de plantar a semente incorruptível, 1 Pedro 1:23, parte A, a palavra de Deus, no coração daqueles pelos quais Jesus morreu. Que fato glorioso! Cada um de nós foi comprado por bom preço,
1 Coríntios 6,20, para ser o jardim de Deus, no qual a semente imperecível, 1 Pedro 1,23, NVI, a palavra, é continuamente semeada, regada e cultivada, de forma a produzir maravilhas no presente e na eternidade. Na semente residem possibilidades que vão muito além do que a mente humana é capaz de conceber, tal qual uma pequena semente guarda em si um potencial inúmeras vezes maior do que ela. Marcos 4,20. Todas as maravilhosas obras do Pai estão potencialmente nessa semente. Cuidando do jardim plantado pelo Senhor, assim como o agricultor cuida de seu campo, o Filho de Deus pode realizar coisas milhares de vezes maiores do que os homens mais talentosos são capazes de fazer, recebendo suas promessas. Temos observado que aqueles que acompanham nossos programas de rádio, dos quais a maioria nunca vimos pessoalmente, e leem sobre cura e outras literaturas que publicamos, têm demonstrado um entendimento muito mais amplo do que aqueles que vão apenas ocasionalmente às nossas reuniões públicas. Como podem ler e estudar várias vezes o material, nossas mensagens impressas têm produzido melhores e mais profundos resultados naqueles por quem oramos. Publicamos este livro orando com fervor para que milhares de pessoas possam aprender a apropriar-se das bênçãos prometidas na Bíblia. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, 11 e 12. F. F. Bosworth.